Se você aprende coreano e abre o Google Tradutor para absolutamente tudo, esse vídeo é para você. E eu sei que é tentador, é rápido, é fácil. Parece resolver tudo em segundos. Mas a verdade é que usar o Google Tradutor o tempo todo pode estar atrasando o seu aprendizado. E hoje eu vou explicar exatamente o porquê disso. Antes de começar, o Google Tradutor não é inteiramente um vilão. Ele pode ser uma ferramenta útil, muito útil. O problema é o uso excessivo e o uso automático que a gente tem com ele. Aprender um idioma é treinar o cérebro para pensar de uma outra estrutura. Uma vez que cada idioma tem uma estrutura frasal gramatical totalmente diferente. O português tem uma, o inglês tem outra, o alemão tem outra, o coreano tem outra, totalmente diferente, assim como todas as outras. E quando você traduz tudo o tempo inteiro, você impede esse processo. O Google Tradutor pode ser um recurso útil dentro do processo de aprendizagem. Porém, é fundamental compreender como utilizar de maneira estratégica para evitar a dependência e interpretações equivocadas, uma vez que o coreano funciona totalmente diferente da língua portuguesa. E muitas das vezes tem a questão também da conjugação verbal, porque no coreano tem várias formas de dizer várias coisas dependendo do tempo verbal, do nível de fala colocado ali naquela frase. Porque o Google não vai ali para traduzir para você do tempo verbal que você deseja. E você pode, por exemplo, falar informal numa situação que você precisa falar formal. E pode ser rude da sua parte. Então, o Google Tradutor não é tão bom assim, mas que a gente pode usar ali para um fim específico. A ferramenta não deve ser empregada como fonte principal de tradução, especialmente no coreano, uma língua cuja estrutura sintática, ordem frasal e uso de partículas diferem significativamente do português. Assim, o uso inadequado do tradutor tende a gerar traduções literais incorretas, frases artificiais e até perda de nuances essenciais, que só a língua coreana tem ali para mostrar. Uma das coisas que eu aprendi muito esse tempo todo estudando coreano é que a gente tem muitas estruturas que demonstram sentimentos na hora que você fala aquela, e não tem tradução, que é o caso do Neyo. O Neyo a gente usa quando a gente quer falar algo que você acabou de perceber, uma surpresa momentânea. Então não tem aquela coisa que, tipo, caramba, tem uma tradução para isso. Não, é a forma como aquele coreano, aquela pessoa, aquele falante da língua coreana, descobriu naquele momento e ficou surpreso na hora que falou, que percebeu, que entendeu aquela coisa. Então, não tem como traduzir essa questão. Entretanto, quando utilizamos com consciência o Google Tradutor, pode cumprir um papel altamente eficiente. Então, o tio Google só serve para checar a pronúncia e ter aquela familiaridade auditiva. Ponto. Não recomendo, eu, como estudante de língua coreana desde 2017 e professora de coreano, eu não recomendo que os meus alunos estudem a partir do Google Tradutor. E eu sei quando o aluno usa o Google Tradutor porque eu sou aluna e eu já passei por questões assim. Então, não é muito recomendado, não é muito legal. Porque você acaba ficando num vício de sempre recorrer a ele, e no final das contas, ele pode pegar e traduzir frases que não fazem sentido algum. Por exemplo, temos a palavra saguá. A palavra saguá, ela ali vem diretamente de uma palavra sino-coreana. E ela pode significar maçã ou desculpas. Saguarrada, né? Fazer a desculpa, né? Se desculpar e tudo mais. Se você não tem essa noção, imagina só. Do nada você quer pedir uma desculpa e fala, parece saguá. Sendo que a gente acabou de ver que temos várias formas de dizer várias coisas em coreano, principalmente ali com o obrigada, o desculpa também tem várias formas de dizer. Ué, será que essa se encaixa? Exatamente. Então, por isso que não é legal a gente sempre recorrer ao Google por essa questão. Ele não explica a ordem frasal coreana, do porquê que aquilo ali tá ali. Às vezes tem um motivo por que tá ali. Uma coisa que eu aprendi com o coreano é uma língua muito expressiva. Se tá ali, se tem um termozinho ali escrito, não é porque tá bonito, não. Porque faz sentido, porque tem um motivo para estar ali. Segundo o modelo de memória do trabalho de Baddeley, quando aprendemos algo novo, utilizamos um sistema temporário para processar informações antes que elas sejam consolidadas na memória a longo prazo. Ou seja, quando você lê algo em coreano, tenta interpretar, mantém a informação ativa na mente, você está exercendo esse sistema. Mas, quando você corre imediatamente para o tradutor, você interrompe o processo ativo. E isso tem como resultado que a informação não é manipulada profundamente o suficiente para consolidar a aprendizagem. Por isso que muitas das vezes a gente acaba esquecendo. Tem palavras, frases que a gente, vou botar no Google essa frase. Aí você, vou falar isso, show.
Você esquece depois, se você não praticar, não ter essa coisa toda. Porque quando a gente faz o movimento de pesquisar, de procurar, a gente já está ali, de certa forma, enraizando aquele conhecimento na nossa mente, porque foi, entre aspas, difícil de encontrar. Então, por ter sido difícil de encontrar, a gente vai armazenar por muito mais tempo aquela informação, que antes a gente não conseguiria se a gente simplesmente fosse para um caminho mais fácil. Às vezes o caminho mais fácil não é o melhor. Aprender exige processamento. Traduzir automaticamente elimina o processamento. Segundo o psicólogo cognitivo norte-americano Harry Roediger, terceiro, porque o divo é terceiro, e os estudos sobre o Retrieval Practice. Retrieval Practice. A ciência mostra que tentar lembrar algo fortalece a memória muito mais do que simplesmente rever a resposta. E isso é chamado de Retrieval Practice. Quando você tenta lembrar o significado, por exemplo, da palavra nan, a conjugação de Mokhtar, ou a uma partícula correta, seu cérebro cria conexões neurais mais fortes. E acaba que você consegue ali, por exemplo, até mesmo entender como funciona a ordem frasal coreana e você automaticamente criar frases na sua cabeça sem ter que pegar o livro, que pegar a anotação. Justamente por você ter feito o movimento de procurar e não ir para o lado mais fácil, seu cérebro acaba ali criando mais conexões fortes e você consegue absorver mais coisas a longo prazo. Mas quando você abre o tradutor antes de tentar, você elimina o esforço de recuperação. E sem esforço de recuperação, sem fortalecimento de memória. O erro produtivo ensina mais do que a resposta imediata. E eu entendo que tem essa questão de, não gosto de errar, não gosto disso, não gosto daquilo outro. Você, às vezes, fica frustrado por errar demais. Quando nós erramos uma questão que a gente não entendeu completamente, nós deveríamos procurar do porquê a gente errou, onde a gente errou. Tendo uma explicação de onde foi equivocada, onde você se equivocou, você vai entender e automaticamente, num futuro, quando você for usar aquela gramática, aquele vocabulário ou aquela conjugação, você automaticamente vai lembrar da explicação e não vai mais errar. Muitas das vezes a gente acaba se frustrando demais por errar constantemente, achando que a gente aquilo não é pra gente, que a gente não vai conseguir e tudo mais. Mas não tem problema, acontece. As pessoas têm que colocar na cabeça que só porque uma tem facilidade em uma coisa e você não tem, não significa que você não tem essa capacidade. E a teoria do nível de processamento afirma que quanto mais profundamente você processa uma informação, maior é a retenção dessa informação. Então, por exemplo, quando comecei o coreano, errava demais, eu ficava muito frustrada, não entendia por quê, eu achava que não tinha essa capacidade neural, achava que tinha algum problema que eu não estava conseguindo entender. Depois que eu fui compreender que, na verdade, é uma das coisas mais intrigantes de aprender um idioma, porque você estuda mais, você absorve mais e tem mais conhecimento do que uma pessoa que sempre recorre a uma coisa mais fácil. Então, quando você tem uma dificuldade muito grande no que você faz, você está fazendo ali, por exemplo, tricotar. Você passa muito mais horas praticando do que aquela pessoa que já consegue fazer naturalmente. Tem aquele talento natural. Então, para uma pessoa que teve dificuldade, então ela teve mais tempo de prática, teve mais tempo de ter contato do que a outra pessoa que já nasceu sabendo fazer aquilo. E para ela só pegar, fazer e acabou. Então, acaba que quando você não tem aquela habilidade naturalmente, você tem aquela dificuldade inicial e acaba que a gente se esforça mais do que aquela pessoa que tem aquela facilidade. Você acaba sendo ponto de referência para muitas coisas. Então, por exemplo, quando eu entendi que eu tinha facilidade em gramática, por exemplo, e o que eu fazia para eu não perder essa facilidade era ajudar alguém que tinha uma dificuldade naquilo que eu sou boa. Então, por exemplo, gramática, sou boa, um fulaninho que tá aprendendo ali, um colega que tá aprendendo coreano, ele não é muito bom na gramática, vou ajudá-lo e ele me ajuda nessa questão de escutar ditado, áudio. Então, tem que ocorrer uma troca, não porque você não é capaz de fazer sozinho, mas que também você tendo uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, pode ajudar você ali a enraizar uma questão que você não estava conseguindo entender completamente. Às vezes, essa troca é muito boa. Uma coisa que eu aprendi dando aula é que
o dar aula é a melhor coisa para quem quer ficar fluente em um idioma. Porque a partir de você dar aula, você vai estudar mais, você vai ter que ter mais exemplos, vai ter que procurar mais explicações caso um aluno não consiga entender daquela maneira. E assim você vai acabar aumentando o seu glossário mental sobre aquela gramática, sobre aquela palavra específica, e você vai ficar cada vez mais confiante naquele idioma que você está ali praticando, querendo ficar fluente. Então, quando eu comecei a dar aula de coreano, foi justamente por causa disso, porque eu pensei que, caramba, eu tenho um problema na fala, eu tenho dificuldade em falar, eu gaguejo muito, o que eu preciso fazer para melhorar? Fui dar aula. Então, muitas das coisas, a gente precisa um pouco sair da nossa zona de conforto, por mais que seja algo ruim, momentâneo, pode gerar ali ansiedade. Eu pensei em trocentas vezes em desistir, gente. Eu pensei, isso não é para mim, vou largar. Muitas vezes. Então, é sobre ter isso em mente e não desistir logo de cara, porque você está saindo da sua zona de conforto. Então é normal se sentir desconfortável, mas a longo prazo isso é uma coisa muito boa. É algo muito corajoso que você fez, sabe? Então, tradução automática é um procedimento superficial, né? A gente tem tradução automática, um processamento superficial. Já uma inferência pelo contexto, um procedimento mais profundo. Quando nós entendemos da origem daquilo, do porquê aquilo está ali, é mais fácil para a gente compreender aquilo que a gente não tinha tanta facilidade de compreender. Então, por exemplo, na frase 오늘 눈이 와요, o tradutor já traduz logo de cara. Hoje está nevando, certo? Mas quando você para analisar a frase, palavra por palavra, a gente vai acabar linkando, né? 오늘, hoje. 눈 vai ser ali neve. Ou pode ser olho, depender da tradução, do contexto onde ela vai estar. Wayo é o verbo vir. Traduzindo literalmente, seria neve vem. Só que isso não faz sentido, né? Então a gente traduz da melhor forma possível para o nosso idioma como está nevando. Então, a segunda opção, houve uma análise, uma associação e um raciocínio mais profundo. E dificilmente você vai ali, por exemplo, esquecer. E isso gera uma retenção duradoura daquele conhecimento. Já Larry Slinker propôs que aprendizes criam um sistema intermediário entre a língua materna e a língua-alvo, vulgo a interlíngua. Quando você traduz constantemente, você mantém o português como base estrutural, mas o coreano não funciona assim. Tem ali a ordem frasal coreana que é diferente, em vez de ser sujeito, verbo, objeto, no coreano é sujeito, objeto, verbo. O sistema de partículas, coisa que não possuímos na língua portuguesa. Níveis de formalidade, outra coisa que a gente não tem tão enraizado assim na nossa cultura. Nós somos formais em situações formais, mas no final das contas a gente acaba sendo mais casual e informal com os amigos e pessoas próximas, certo? E o verbo que sempre virá no final. A tradução constante reforça pensar em português, adaptar para o coreano. Isso impede o desenvolvimento de pensamentos direto em coreano. Fluência acontece quando você reduz a mediação entre a língua materna. Então, entender a função daquela palavra e não ir diretamente para a tradução faz a fluência chegar mais rápido. Justamente porque a gente está reduzindo essa questão de toda hora traduzir. E vai chegar uma hora, talvez, que você não tenha ali uma internet, ou até mesmo vá para um lugar específico, você precisa falar, não só o coreano, mas talvez o inglês, o espanhol, caso você queira viajar e tudo mais. E não vai fazer sentido. E você vai acabar se sentindo limitado, preso a um sistema automático que não está sendo tão eficiente. Então, uma coisa que eu friso muito com os meus alunos é essa questão da independência. Quero que eles consigam entender como uma estrutura frasal funciona para que eles não precisam recorrer à internet, explicações de tio Google, por exemplo. E muitas das vezes isso acaba, de fato, atrapalhando até mesmo em você criar frases em coreano. Tem uma aluna que ela está tendo essa dificuldade, porque ela estava constantemente sempre recorrendo ao Google para fazer tradução, para pegar como referência, e eu tive que fazer um tipo de abordagem de estudo com ela também diferente, para ela se desvincular nessa questão de sempre recorrer à tradução, que acaba atrapalhando a longo prazo. Segundo John Sweller e a teoria da carga cognitiva, alternar constantemente entre coreano, português, coreano, aumenta a carga cognitiva desnecessária. Fazer essa tradução constante. Isso consome recursos mentais que poderiam estar sendo usados para automatizar estruturas, reconhecer padrões e até mesmo desenvolver a fluência, que é o que nós todos desejamos quando aprendemos uma língua diferente, uma língua nova. E você está ocupando seu cérebro com traduções em vez de aquisição. Você está cansando seu cérebro à toa, quando você poderia estar focando em por que é usada nesse momento aqui e não usada em outro momento. Quando a gente entende do porquê que aquela palavra está ali, seguindo a ordem, a lógica da língua coreana, ou da língua inglesa, a língua alemã,
vai sair muito mais fácil de você conseguir ali formular frases, sem que você precise usar livro, gramáticas, dicionários, Google. E se eu não conseguir te convencer com a psicologia, tem umas 4 motivos mais diretos sobre usar o Google Tradutor, sobre não usar o Google Tradutor, não é mesmo? A tradução literal não funciona bem no coreano. Apesar de eu amar fazer tradução literal, acho isso maravilhoso, acho muito engraçado, porque é parecido com o Mestre Yoda falando, e Star Wars é um dos meus filmes favoritos, não faz sentido. Uma vez que nós não falamos dessa maneira, nós não entendemos dessa maneira. Então, por que a gente vai aprender a falar literal, traduzir sujeito, objeto, verbo, se o português, a base estrutural do português é sujeito, verbo, objeto? Exemplo, eu comi maçã. Em coreano, nós vamos ter 저는 사과를 먹었어요. Traduzindo ao pé da letra, eu maçã comi. Não faz sentido. A gente não fala dessa maneira. E o Google pode até traduzir a frase dessa maneira. Mas tenha em mente, por quê? Será que ele está traduzindo no discurso polido? Porque nós temos 먹었어요, 먹었어, 먹었습니다. Porque nós temos várias formas de conjugar esse verbo. E será que essa forma que você pegou do Google é a forma que você deve usar de fato naquela situação? O Google pode até traduzir a frase, mas ele não te ensina a pensar nessa estrutura. E no final das contas, você acaba ficando cada vez mais dependente dele e quando se deparar uma situação em que ele não vai conseguir ser utilizado por você, você entra em pânico. O aluno continua montando frases em português na cabeça, tentando adaptar depois. E isso eu fazia muito com inglês. Porque inglês foi uma questão assim de amor e ódio, porque eu fui obrigada a estudar inglês. E na minha cabeça eu fazia isso, eu fazia a tradução na cabeça para falar. E até hoje tenho essa dificuldade, porque eu não tive ali a vontade, né? Quando eu sou forçada a fazer alguma coisa, é muito difícil ele conseguir ir bem naquela questão, sabe? E isso cria dependência estrutural. Criou-me dependência estrutural com o inglês. Mas depois que eu mudei de polo, fui para outro polo do curso que eu estava fazendo, eu consegui compreender melhor e eu consegui gostar do inglês de uma maneira mais saudável. Então, acaba-se que a gente recorrendo sempre a terceiros, não necessariamente a alguém, mas um aplicativo, esperar alguém na internet explicar aquilo para você, ou até mesmo ir no Google, só traduzir, não ali entender o porquê cada coisa está ali, você vai ficar cada vez mais dependente e nunca vai conseguir ali ter a fluência, nunca vai se sentir estável para falar o coreano, nunca vai se sentir ali confortável e se sentir ali confiante de falar o coreano, porque você, no final das contas, não entendeu como funciona a estrutura frasal coreana. Então, isso acaba gerando frustração, decepção, e nisso você só entra num limbo cada vez mais. Você não aprende contexto nem nuance. O coreano é extremamente contextual. Exemplo, 사랑해. Nós podemos traduzir de várias formas. Eu te amo, amo você, te amo, amo. Mas depende do nível de intimidade, do grau de formalidade, da entonação. No outro exemplo, nós temos nun. Nun pode ser neve ou olho. Outra palavra também que a gente pode entrar no exemplo é mal. Pode ser palavra ou cavalo. E aí, como fica? Se a gente não entende o contexto onde essa palavra está inserida, onde a gente insere essa palavra, como é que fica? Imagina, a neve tá ardendo. Ai, minha neve tá ardendo. Não faz sentido. Ou, por exemplo, o olho tá derretendo. Não faz sentido. Então, a gente precisa entender o contexto que aquela palavra está sendo inserida para fazer a melhor tradução para ela naquele contexto. E o Google Tradutor escolhe uma opção, mas ele não te ensina o porquê dessa opção. E a língua é contexto, não só equivalência. É uma coisa que eu gosto muito de pontuar para os meus alunos quando então, a gente está falando sobre análise textual, análise de texto, até mesmo análise de conversação, é que o coreano funciona por um contexto. Justamente porque nós temos ali várias palavras que podem ter várias traduções diferentes, até mesmo verbos. Um exemplo é o verbo tuetar, que ele, na sua base, na sua forma mais tranquilinha ali, seria a tradução do verbo tornar-se. Porém, dependendo do contexto onde ele vai se inserir, pode ter outra tradução. E se a gente não entender essa questão, como é que a gente traduz? A gente não vai conseguir traduzir porque a gente vai ficar naquela dúvida. Não tá encaixando aqui, não tá legal, fica estranho. Você enfraquece sua memória ativa. Quando você tenta lembrar uma palavra, fazer um esforço mental, erra e corrige, você fortalece conexões neurais. Mas quando você abre o Google Tradutor imediatamente, seu cérebro entende que não precisa memorizar isso. Estará disponível externamente. E uma das coisas que
infelizmente, o boom da tecnologia, o avanço da tecnologia, a IA e tudo mais, acabou trazendo pra gente justamente essa questão da gente sempre querer as coisas de mão beijada e nós nunca lembrarmos das coisas que a gente pesquisou se a gente não parar de fato prestar atenção no que a gente está fazendo, entender do porquê que aquilo tá ali. Isso reduz a retenção a longo prazo. Aprender exige um pequeno desconforto cognitivo. Não é confortável, gera ansiedade, gera nervosismo, gera estresse. Não é fácil, tá? Não vou dizer que é fácil. Para umas pessoas podem ser fáceis, mas para outras podem não ser tão fácil assim. Eu, por exemplo, fiquei muito frustrada quando eu vi que o Nick do Enhypen aprendeu coreano em 6 meses. Porque eu não consegui aprender em 6 meses. Todo. A estrutura frasal, todo e tudo mais. Mas depois que eu entendi que nós estamos em momentos da vida totalmente diferentes, ele está num momento na vida e no local propício para fazer ele ficar fluente em 6 meses, enquanto eu tô aqui em Chique, Rio de Janeiro. A realidade é totalmente diferente, mas quando a gente entende a nossa realidade, onde a gente se encontra, naquele local onde a gente está aprendendo alguma coisa nova, é ter em mente que, às vezes, você vai ter um dia cansativo, você não vai ter um dia tão produtivo, você pode se estressar, você pode não estar à vontade de fazer aquilo, você pode não estar mentalmente estável, até mentalmente presente naquele momento. E se você não se respeita a esse ponto, você vai se forçar, vai querer aprender, vai querer estudar e vai, a longo prazo, acabar se tornando algo cansativo, algo que não vai ser mais prazeroso, não vai se tornar um hobby, vai se tornar algo obrigatório. E ninguém gosta de fazer nada obrigatório, pelo menos eu não gosto. Então, evite usar o Google Tradutor para textos longos, frases com emoção ou contexto, estruturas que você ainda não estudou, exercícios de produção de escrita. Nesses casos, ele vai atrapalhar mais do que ajudar, fora que você não desenvolve autonomia. Se você depender do tradutor para frases simples, frases básicas, expressões comuns, você nunca desenvolve fluidez real. Você vai sempre ter que ter um roteirozinho para falar alguma coisa. Mas e quando você está numa conversa e aquela pessoa falando coreano com você não segue o roteiro que você estava imaginando? Fala uma outra palavra, insere uma outra coisa naquela frase. É desesperador? Imagina só, você vai falar ali com o seu idol favorito, conseguiu ali um fan meeting, e você quer falar com ele que você gosta muito dele, praticou pra caramba, aí ele fala uma palavra, uma frase em coreano, e você fica ali olhando pra cara dele com cara de tacho, porque não conseguiu entender o que ele falou. E isso gera frustração. Fluência não é saber traduzir. Fluência é conseguir compreender sem traduzir. O coreano é uma língua de estrutura e contexto. Se você depender do tradutor, você não desenvolve autonomia, leitura real, não compreende ali as partículas e não tem segurança na escrita e na fala. Fora no ouvir também. Mas disso tudo, não tem um motivo para eu poder usar? Eu não posso usar o Google? Poder pode. Claro que você pode. Quando você já tem uma autonomia maior, uma segurança maior, compreende as gramáticas de um jeito mais complexo, pode ajudar. Mas, se você não tem isso ainda, só vai atrapalhar. E eu recomendo muitíssimo usar o Google Tradutor para checagem de pronúncia e familiarização auditiva. Apenas. Vai sair robotizado? Vai sair robotizado. Mas você vai ter ali uma ideia de como seria a pronúncia e você vai conseguir falar, repetir a partir daquilo. O Nave, que é um dos canais de pesquisas mais usados na Coreia do Sul, se não o mais usado, não tem todas as palavras, tem ali a pronúncia, né? E você pode se deparar com uma palavra que é, caramba, será que eu tô falando certo? Será que é isso mesmo? Que às vezes gera dúvida. Porque justamente a gente vai ter o uso contínuo daquela palavra, a gente vai fixar ela na cabeça. Isso é um fato. Eu não aguento mais falar, ouvir, escrever Annyeonghaseyo. E eu sei que eu vou continuar escrevendo, falando, ouvindo Annyeonghaseyo. Mas, por exemplo, chega uma palavra ali, por exemplo, de canteiro de obra, um vocabulário relacionado, ou um vocabulário relacionado ali a uma profissão específica, eu não vou ficar com ela muito na cabeça. Eu posso usar para uma situação específica, para um trabalho específico, posso aprender ela, mas que se eu não usar, se eu não tiver o uso contínuo daquela palavra, eu vou acabar esquecendo. E isso é algo natural, até mesmo na língua portuguesa nós temos essa questão. Por quê? Vai ter palavras que a gente não tem o uso contínuo diário de usar, que a gente não vai lembrar como é que se escreve. Na minha concepção, Google Tradutor. O tio Google Tradutor, para mim, só serve para checagem de pronúncia e a familiarização auditiva. Se você tem dificuldade de ouvir, tem vídeos no YouTube de conversação que vai ajudar bastante nessa questão. Algumas sugestões que eu dou para vocês usarem de aplicativo, ou até mesmo o site e tudo mais, é o dicionário do Nave, que no final das contas é o mais completo que nós temos. Tudo bem que, infelizmente, não temos nenhum dicionário físico, né, coreano, quem sabe no futuro a gente tenha, mas que no momento atual a gente não possui esse dicionário. Um dos aplicativos
que eu recomendo muito, e muitos alunos usam também, é o Papago, que ele é mais contextual do que o Google para o coreano. Flashcards com Anki, né, que é se não me engano, é um aplicativo. E fazer flashcards também é ótimo nesses momentos, tá? Um caderno de frases completas. Eu tenho vários cadernos, gente. Uma coisa que eu adoro na vida. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer tudo pelos meus cadernos de coreano. Que eu tenho um caderno de verbo, um caderno de vocabulário, um caderno de expressão, um caderno de gramática, um caderno de exercícios, é claro. Então, eu deixo tudo bem separadinho. Eu não deixo nada junto para não confundir minha cabeça. Porque eu já tenho problema de foco. Eu tenho dificuldade de focar. Eu não consigo focar por muito tempo. Eu abro muitas tangentes. O TDAH grita nesses momentos, né? E isso acaba me ajudando a organizar minha cabeça. Pelo menos é assim que minha cabeça funciona. Eu acho melhor, fora que eu adoro uma papelaria, sou ratinha de papelaria. Se eu quiser, nossa, vamos na papelaria e tomar um café numa cafeteria superfaturada? Vamos, eu vou ser muito feliz com você, certo? Aprender palavras em contextos não isoladas, que é o caso, por exemplo, de nun, de mal, por exemplo, porque sozinhas ela pode ter pode ter vários significados, dependendo ali do contexto. Então, escreva uma frase onde o contexto de a tradução vai ser uma, a tradução vai ser outra, que é interessante você ter isso na cabeça. Assistir conteúdo e tentar entender pelo contexto. Aqui no canal a gente faz análise de música. E eu gosto muito além de fazer tradução ao pé da letra, que é uma coisa que eu acho incrivelmente engraçada, claro que eu faço tradução bonitinha para o nosso idioma, é claro. Mas que eu sempre tento trazer essa questão de essa palavra aqui vai ter tradução assim, tá? Mas ela pode significar outra coisa, tá? Pode trazer outra coisa assim, assim, assim. Então, o objetivo é treinar o cérebro a pensar em coreano. Se você quer realmente aprender coreano, você precisa aceitar o desconforto de não entender tudo imediatamente. Eu, como uma pessoa ansiosa que sou, ansiosa e diagnosticada com ansiedade, eu entendo que às vezes pode ser chato, incômodo, mas que o resultado a longo prazo é incrível. Então, o Google Tradutor dá respostas rápidas, mas o aprendizado real leva tempo. Não é sobre rapidez, é sobre construção. As ferramentas não são inimigas, mas também não devem ocupar um lugar de aprendizado. A gente não precisa, não tem que absorver como se fosse o supra-sumo para a nossa fluência. Aprender coreano é construir uma base, não copiar respostas. E no final, tudo bem errar. Faz parte do aprendizado.